Boa noite, eu me chamo Tatiane e o meu grupo vai falar sobre o tema neoplasia. Só que antes da gente falar sobre a neoplasia, é importante a gente saber a diferença entre displasia e neoplasia. Na displasia, ela vem do grego e significa uma malformação. Na displasia tem um crescimento controlado, um aumento localizado e autolimitado do número de células de tecidos normais que formam o organismo, causado por estímulos fisiológicos ou patológicos. Nele, as células são normais ou existem algumas pequenas alterações, como na sua forma, função, elas podem ter núcleos irregulares, né? E podendo ser iguais ou diferentes do tecido onde se instalam. Na displasia, existe um crescimento não neoplásicos desordenado, com alto potencial de se tornar uma neoplasia maligna. Na displasia, existe uma classificação, né, sendo neoplasias leves, que acontece próximo à camada basal. Temos a displasia moderada, que vai ocorrer até a metade do epitélio. Temos a displasia grave, que ela vai ocupar quase todo o epitélio, faltando 2/3. E temos a carcinoa in situ, que a displasia ocupa todo o epitélio, sendo agora sim considerada uma neoplasia. E o que é uma neoplasia? O próprio nome já diz. Neo de novo, plasia crescimento. É um novo crescimento. Acontece uma proliferação anormal do tecido que vai fugir parcialmente ou totalmente ao controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação, com efeitos agressivos ao homem. Na neoplasias podem ser benignas, podem ser malignas, mas esse é um dos próximos assuntos a seguir. Boa noite, pessoal. Meu nome é Natália. Vou falar um pouquinho sobre a neoplasia, sobre os aspectos gerais da neoplasia. O que é uma neoplasia? Uma neoplasia é um crescimento desordenado de células, ou seja, uma massa anormal de tecido que pode se proliferar por qualquer parte do corpo, seja interna, seja externamente, pode ser chamada de tumor ou não, dependendo se é maligno, se é benigno. E também pode ser diagnosticado como um câncer ou não, que posteriormente minhas colegas, a Caroline e a Micaele, vão falar um pouquinho mais aprofundado sobre as características da neoplasia. Temos vários tipos de neoplasia, como eu já citei, podem ser benignas, malignas, e dependendo da onde afeta, vai ser denominado o nome da neoplasia. Por exemplo, um câncer de pulmão, um câncer de fígado, entre outros cânceres, né? O diagnóstico ele pode ser feito através de exames de rastreamento, mas usados em pessoas assintomáticas. É dever de todos fazer os exames periódicos, para ver qualquer tipo de alteração nos seus exames, que podem ser ou não. Porque quanto mais cedo diagnosticar o tipo, se é um tumor, se é um câncer, melhor o tratamento, mais adequado e a chance de sucesso é maior. Então, eu falei só um pouquinho, só dei uma pincelada, pois meus colegas vão falar um pouquinho mais aprofundado sobre as neoplasias. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol e hoje eu vou falar um pouco sobre essa diferença entre neoplasia benigna e maligna. Mas primeiro vamos dar uma perguntinha. Será que todo tumor é câncer? A resposta é não. Nem todo tumor é câncer. Câncer ele é um tumor genérico para um grupo de mais de 200 doenças, podendo fazer com que a doença se desenvolva em qualquer órgão do corpo. Neoplasia não é sinônimo de câncer. Quando o tumor se dá por crescimento do número de células, ele é chamado de neoplasia, podendo ser classificado entre benigna e maligna. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é neoplasia benigna. A neoplasia benigna, também conhecida como tumor benigno, tem geralmente seu crescimento lento e ordenado,
apresentando limites definidos. Embora seja denominada como benigna, essa neoplasia também pode gerar diversas complicações, pois ela comprime órgãos e vasos, além de poder causar a secreção em excesso de algumas substâncias, e isso pode ser prejudicial. Já a neoplasia maligna, conhecida também como um câncer de forma geral, é caracterizada pela proliferação anormal das células, devido a alterações no DNA ou de alguns hábitos de vida. Ela tem o seu crescimento de forma acelerada, onde as células não apresentam diferenciação, fazendo com que muitas percam a sua função no tecido original. Assim, as neoplasias benignas tendem a ser caracterizadas por serem bem diferenciadas, que se assemelham estreitamente com as suas contrapartes normais, enquanto as malignas são pouco ou não diferenciadas. Boa noite! Agora eu vou explicar rapidamente para vocês o que são as características das neoplasias benignas e malignas após vocês já terem descoberto o que são essas neoplasias. Bom, a benigna ela é conhecida por ter um crescimento lento e organizado, com células semelhantes às suas originais, não infiltrando nos tecidos vizinhos, e tendo vascularização aceitável, formando raramente uma necrose e uma hemorragia. Porém, é importante relatar que, caso essas neoplasias benignas entrem em locais de difícil remoção, como horta, coração e cérebro, pode sim ocasionar uma necrose e até mesmo levar à morte. Diferente, então, da maligna, que tem um crescimento totalmente acelerado e desordenado, trazendo uma ameaça à vida, podendo passar para os seus tecidos vizinhos e se desenvolvendo até a metástase. As neoplasias malignas, elas têm uma probabilidade, uma porcentagem maior de levar a pessoa à morte. E as suas células, elas infelizmente se multiplicam em tamanho anormal para o nosso organismo. Agora eu vou falar rapidamente sobre as diferenças entre neoplasias benignas e malignas referente às características clínicas. Então, o tipo de crescimento, como já falado, ele é expansivo e compreensivo nas benignas, mas nas malignas são infiltrativos e destrutivos. A sua evolução, ela pode estacionar ou regredir quando se trata das benignas, mas nas malignas elas raramente estacionam, geralmente levando a um processo até chegar ao êxito letal. Os seus limites nas benignas são nítidos, mas nas malignas, na maioria das vezes, são imprecisos. As ulcerações, as metástases e as anemias nas benignas são pouco frequentes e às vezes até ausentes, mas nas malignas são algo constantes e que muitas das vezes se tornam até frequentes. Quando se trata da palavra recidivas, que é algo que sempre volta, nas benignas é algo que se torna até mesmo ausente, mas nas malignas é frequente. A sua função orgânica, as suas degenerações e as suas alterações são as seguintes. Nas benignas, a sua função orgânica é frequentemente conservada, diferente, então, da maligna, que geralmente é abolida. As degenerações, necrose e hemorragias são escassas ou até mesmo ausentes quando se trata das benignas, mas as malignas, como já sabemos e conseguimos compreender, são muito frequentes. E as alterações nas benignas são atrofias compreensivas, mas nas malignas são infiltrações e, novamente, uma destruição. E, por fim, falando rapidamente sobre características histológicas. Sua vascularização nas benignas são praticamente normais, e nas neoplasias malignas são aumentadas e ainda assim podem se tornar até mesmo deficientes. A celularidade continua normal ou aumentada quando se trata das benignas, e nas malignas elas são totalmente aumentada. O seu citoplasma, o seu núcleo e a sua reação, a sua relação com o núcleo citoplasma, muitas das vezes elas se tornam semelhantes ou não tem uma diferenciação tão grande quando se trata das benignas. Mas nas malignas elas se tornam muito aumentadas ou tendo um escasso muito grande ou até mesmo algo atípico. Espero que todos tenham compreendido e até logo. Boa noite, gente. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre a capacidade da neoplasia de realizar a metástase. Então, para a gente entender um pouco mais o conceito, as metástases, elas são implantes secundários de um tumor as quais as partes que são descontinuadas desse tumor primário
são encontradas em tecidos remotos daquele organismo. E mais do que qualquer outra característica da neoplasia, a gente tem que ter em mente que a partir do momento que aquele câncer tem capacidade de fazer metástase, ele vai ser classificado como uma neoplasia maligna. Entretanto, não são todos os cânceres, sendo ele maligno, que vão apresentar a metástase. Em um lado, a gente tem, por exemplo, os carcinomas de células basais da pele e a maioria de tumores centrais, tumores primários do sistema nervoso central, que tem uma alta invasividade local e mesmo assim, raramente eles vão se metastatizar. Enquanto, de um outro lado, nós temos os sarcomas osteogênicos, que são ósseos, que normalmente se metastizam para os pulmões no momento da descoberta inicial daquele câncer. Então, algumas estatísticas mostram que pacientes que apresentam esses tumores sólidos, por volta de 30%, quando são recém-diagnosticados, eles vão apresentar a descoberta da metástase ali naquele momento inicial do diagnóstico. Enquanto isso, o número aumenta para 50% quando nos referimos a essa metástase que ficaria escondida nesses pacientes, ou seja, no momento que é feito o diagnóstico, não é identificada essa metástase naquele paciente. Então, no geral, quanto mais anaplástica e maior for aquela neoplasia primária, maior é a chance de que exista metástase naquele câncer. Porém, existem ainda algumas exceções, porque, por exemplo, existem cânceres que são tumores pequenos e vão se metastatizar, enquanto alguns outros cânceres que são grandes e de aparência assustadora não vão produzir metástase. Então, por isso, essa disseminação da metástase, ela vai prejudicar muito na cura do paciente, na cura daquela doença. Então, é muito importante que sejam seguidos alguns critérios para que se tenha uma prevenção contra essa metástase e ajude, no tratamento daquele paciente que possui a neoplasia maligna. Então, as neoplasias malignas, elas vão se disseminar por 3 vias. A de semeadura nas cavidades corporais, por disseminação linfática ou disseminação hematogênica. Existem muitas outras características para que a gente consiga fazer essa identificação se aquele tumor ele é benigno ou maligno, e assim conseguimos proporcionar um diagnóstico correto ao nosso paciente e naquele processo de cura da doença. A neoplasia pode causar efeitos sobre o hospedeiro, e um dos exemplos é a neoplasia benigna, que pode trazer complicações severas ao organismo em relação às questões pancreáticas, que pode desencadear uma secreção excessiva de insulina, causando uma hipoglicemia fatal. Já a neoplasia maligna, além de ser agressiva localmente, ela também pode ser agressiva na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos, pois sua massa tumoral ela pode se desprender e ir até outros pontos da corrente sanguínea, criando novos tumores, assim dando mais complicações ao organismo. Já em relação aos sintomas, as diferentes causas da neoplasia dificultam a definição dos seus sintomas, que podem ser tanto de acordo com a área afetada ou até mesmo inexistentes. E alguns dos sintomas que já foram observados são o aparecimento de nódulos locais, manchas pelo corpo, dor de cabeça, dor no peito, tosse, escarros sanguinolentos. E as dores de cabeça elas têm diferentes intensidades. Boa noite a todos, meu nome é Amanda. Eu vou falar um pouquinho sobre as epidemiologias nas neoplasias. Então, os cânceres das neoplasias são as segundas maiores causas de mortes no mundo. No ano de 2018, 9,6 milhões de pessoas morreram, considerando 1 a cada 6 mortes por causa de câncer.
e foi visto, de acordo com os estudos que nós fizemos, o câncer ele tem uma tendência a crescer, o número de casos a crescer nos próximos anos. E tem alguns fatores que vão predispor de forma favorável ao câncer nesse sentido. Então, o envelhecimento da população, fatores de risco, o crescimento populacional mundial, pressão física, psicológica, econômica, acesso aos serviços de saúde, são alguns dos itens que irão favorecer o processo do crescimento do câncer no mundo. E em países pobres ou em desenvolvimento, o risco de aumento de câncer e de mortes por câncer são maiores do que países em países que já são desenvolvidos, que tem uma política pública que fez o processo da saúde e investe em processos e em tratamentos preventivos em relação ao câncer. Estimativas mundiais, né, falam que os cânceres evasivos são maiores em homens, então 40,1% desses casos de cânceres evasivos são em homens e 38,7% em mulheres, tá? E esses valores mudam de acordo com as regiões do mundo e todos os fatores que nós havemos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os dados epidemiológicos das neoplasias no Brasil. Então, de acordo com a revista CREMESP desse ano de 2020, foi falado que no próximo triênio, então, que é o ano de 2020 a 2022, terão 625 mil novos casos de câncer no Brasil, sendo que os mais reincidentes são o câncer de mama e o câncer de próstata, que ficam em algo em torno de 66 mil novos casos. Depois vem o câncer de cólon e reto, algo em torno de 41 mil novos casos. Câncer de pulmão, 30 mil novos casos. Câncer de estômago, 21 mil novos casos. E a estimativa também de câncer de pele não melanoma, que será o mais incidente, que será algo em torno de 177 mil casos nos próximos 3 anos. São muitos casos, né, pessoal? E além disso, além dessa pesquisa nacional, também foi subdividida em regiões. E aí foi verificado que na região sul e sudeste, os cânceres mais incidentes são câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão e câncer de intestino. Na região centro-oeste, apesar de ser muito parecido com a região sul e sudeste, aparecem e incorporam novos cânceres, como o câncer de colo de útero e o câncer de estômago, como os mais incidentes. E na região norte e nordeste, a incidência de câncer de colo de útero e de estômago tem um impacto extremamente importante. E isso nos frisa e nos faz pensar o quanto é importante as políticas públicas terem esse mapeamento das regiões e frisarem em estratégias de saúde preventivas em relação a esses cuidados, frisando a incidência maior de cânceres em cada região. E o quanto os métodos de trabalho preventivos são importantes para o cuidado e para a vida e sobrevida dessas pessoas. Agora o Henrique vai falar um pouquinho sobre o processo da sobrevida no câncer. Boa noite, meu nome é Henrique, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre a taxa de sobrevida da neoplasia. Bom, ao longo desses anos, teve um aumento significativo, em porcentagem, uns 67% no geral. As sobrevidas da neoplasia mais comum melhoraram muito devido à melhoria de protocolos de tratamento, como o câncer de mama, aonde sempre estimulam as mulheres a realizar o autoexame. E
Tem também o colo de útero, onde oferece o exame de citopatologia, e também o câncer de próstata, que sempre fazem uma conscientização, que no caso é o Novembro Azul. Muito obrigado e uma boa noite.